É um prazer estar aqui convosco hoje. Quero agradecer à SAGE por me convidar e é também uma oportunidade para refletirmos acerca do que aí vem, principalmente ao nível das tendências macroeconómicas deste Orçamento de Estado. Como dizia Álvaro de Campos, um heterónimo de Fernando Pessoa, o orçamento é como uma árvore. Todos nós conhecemos as leis da natureza, as árvores crescem, a folha cai, há árvores com maior número de folhas caídas, mas os orçamentos estão assim. Nunca conseguimos contabilizar ao certo quantas folhas vão cair. Mas eu alertava aqui para uma questão muito importante acerca dos orçamentos. O que é um orçamento de Estado? Nós estamos no berço dos primeiros orçamentos de Estado. Foi na Península Ibérica, no ano de 1092, que surgiu o primeiro documento ao qual se pode chamar Orçamento de Estado. E esse documento referia-se essencialmente a uma coisa: impostos. No ano de 1215, os ingleses quiseram trazer para si a invenção deste novo mecanismo de Estado, com a Magna Carta, e mais uma vez para tratar de uma coisa: impostos. Com a Revolução Francesa, foi feito um referendo para que os cidadãos pudessem aceitar os impostos. Portanto, um orçamento de Estado é um documento fiscal. É um documento fiscal que vai tratar da receita, vai tratar de identificar os números que poderão pagar a despesa que o Estado terá que suportar. Mas o que é que isto importa para as empresas? É que as empresas têm no Orçamento de Estado uma grande ferramenta para os próprios orçamentos. Uma grande ferramenta macroeconómica para antever resultados e expectativas. E cada vez mais, de forma automática, cada vez mais na palma da mão. Porque nós hoje podemos ter um orçamento de Estado à distância de um clique. Já lá vai o tempo em que o orçamento de Estado era feito à mão. Medina Carreira fazia os orçamentos a lápis e caneta. Só em 76 é que os orçamentos começaram a ser feitos por vias informáticas. Só em 86 é que o orçamento começou a ser publicado. Portanto, eu alertava para este pequeno percurso histórico. Aliás, eu não vou discorrer muito acerca desta temática histórica, e eu estou aqui com um problema. Eu vou carregando, mas as coisas não aparecem. Cá está. Já funciona. Portanto, vejam que em 96 o orçamento é publicado pela primeira vez no site da Direção-Geral do Orçamento. Quais são as principais alterações do Orçamento de Estado de 2014, ou principais novidades? Eu trouxe 10. Os senhores podem ir vendo essas alterações a passar aqui nestes slides. E estes 10 chavões são, essencialmente, 10 grandes etapas ou percursos que todos nós
vamos fazer de uma forma ou de outra, de forma ativa ou de forma passiva, tudo isto vai intervir e vai interferir nas nossas empresas e na nossa vida em todos os dias de 2014. Eu realço aqui o corte salarial na função pública, a redução de pensões, o aumento da idade da reforma, as taxas especiais sobre energia e banca, não pronunciarei, mas há um conjunto de novidades que se resumem a uma expressão: corte. E este corte vai influir diretamente com o rendimento, com a procura interna. Portanto, estamos perante um orçamento de Estado que, a nível macroeconómico, aponta para um crescimento do PIB, mas que, na sua execução, não pondera a redução do orçamento das famílias. Todos nós já vimos um orçamento de Estado, conjunto de leis, já percebemos que num orçamento começa a caber tudo, já não se trata só de um documento fiscal, mas um documento em que alteramos regras laborais e um conjunto de outras regras. Portanto, cabe lá tudo. Eu deixo-vos aqui um apontamento do Conselho Económico e Social. O Conselho Económico e Social, ao analisar o Orçamento de Estado para 2014, referiu expressamente, num parecer que está disponível através de uma consulta Google, simples, portanto, parecer do Conselho Económico e Social, onde refere que a diminuição do rendimento disponível para as famílias, de acordo com estes cortes, representa 1.200 milhões de euros. 1.200 milhões de euros que correspondem a 0,7% do PIB. Zero vírgula 0,7% do PIB é praticamente o valor que o orçamento prevê de crescimento. Se houver esta redução da procura interna, este orçamento de Estado não será um orçamento que prevê um crescimento, mas sim um orçamento de estagnação. E vocês, como consultores, como empresários, têm que estar preparados para responder às vossas empresas ou àquelas que vos procuram, no sentido de elas próprias terem um orçamento para 2014. Aliás, na minha opinião, no dia 16 de outubro de cada ano, as empresas deveriam estar a elaborar os seus orçamentos para o ano seguinte. Eu digo 16 de outubro porque no dia 15 é entregue a proposta de Orçamento de Estado, que serve imediatamente de base para o orçamento de cada uma das nossas empresas. Tem que servir, porque lá está tudo. Eu já brinquei algumas vezes com uma notícia que surgiu em outubro de 2013, o célebre Orçamento do Cidadão. O Governo está interessado em apresentar ao cidadão um resumo dos orçamentos para que o cidadão entenda melhor o que lá está. Em vez de apresentar ou disponibilizar as 400 páginas daquele aglomerado legal, irá haver um orçamento simplificado de 15 páginas no máximo. Mas se nós estamos numa época de viragem em que todos nós somos chamados para o crescimento, não será este orçamento do cidadão uma espécie de tapa-olhos para um conjunto da população que não se importa com aquilo que é efetivamente a projeção macroeconómica real? Nós não sabemos interpretar estes quadros que aqui estão?
É difícil perceber que a economia mundial irá crescer em média 3,6%? Está ao nosso alcance, dentro das nossas empresas, perceber que se o Orçamento de Estado, ao nível da procura interna, vai representar uma certa estagnação e que a economia mundial vai crescer 3,6%, é de caras que temos que apontar o sucesso das nossas empresas para a exportação, porque é lá que vai haver crescimento. Esta análise é simples. Taxas de juro a 3 meses. Vejam este gráfico e a forma como aquela linha tende a ser cada vez mais linear. À exceção de haver catástrofes, é fácil perceber que 2014 será um ano em que as taxas de juro a 3 meses não irão variar de forma significativa. Ao nível da evolução da procura interna, este gráfico é enganador e é aqui que eu chamo a atenção. É que, de acordo com este gráfico, de acordo com esta projeção, parece que irá haver um aumento da procura interna. E é aqui que temos que ser inteligentes e que temos que construir o nosso puzzle. Eu não posso avaliar a procura interna sem antes perceber qual vai ser a diminuição do rendimento das famílias, que será cerca de 1.200 milhões de euros. Eu posso retirar daqui a impressão de que não irá haver aumento da procura interna, a não ser que, devido a outros factos que nós, neste momento, desconhecemos, isso possa existir. Mas eu penso que não está prevista nenhuma exploração de petróleo em Portugal em 2014, nem haverá muito mais que vender que permita o Estado oferecer aos cidadãos aumentos salariais. Portanto, conjugados estes dois pontos, chegamos a essa conclusão da dificuldade do aumento da procura interna. Ao nível do endividamento das famílias, há aqui uma boa notícia. Esta é uma linha que nos permite identificar uma diminuição do endividamento das famílias. Ao nível da taxa de desemprego, o Orçamento de Estado não é contraditório, porque a taxa de desemprego tenderá a aumentar em 2014, vai aumentar cerca de 2 pontos percentuais, ou melhor, percentuais não, 0,2 pontos percentuais, mas manterá uma dinâmica idêntica à atual. Empréstimos. Depois deste quadro que estão a ver, haverá um outro que se refere aos empréstimos superiores a 1 milhão de euros. De acordo com este quadro, tem havido uma diminuição da concessão de crédito. Todos nós sabemos isso das notícias. Mas comparem esta linha com esta. E não é esta. É esta aqui. Não notaram nada de diferente se os empréstimos forem superiores a 1 milhão de euros? Eu vou voltar aos empréstimos.
curva descendente. E agora vamos avaliar quando se trata de empréstimos com superiores a 1 milhão de euros. É uma curva diferente. A banca empresta mais grandes quantias do que pequenas quantias. E isto, de uma forma simples, também nos aponta para uma alternativa. Está na hora das empresas começarem a ver os agrupamentos como uma solução para o futuro. É necessário unir forças. Todos nós ouvimos falar já de fusões, aquisições e aquelas palavras complicadas que parece que só existem para os grandes grupos económicos, mas cada vez mais é importante que os pequenos se juntem para se tornarem grandes. Os agrupamentos complementares de empresas são um exemplo muito simples e fascinante. A forma como juntos podemos aumentar a nossa liquidez, aumentar a nossa qualidade e prestar serviços melhores. Isto são factos, não são teorias inacabadas que eu trago. São factos que estão no relatório do Orçamento de Estado. Se eu não consigo um crédito de determinado valor com a minha pequena empresa, talvez eu o consiga se estiver junto de outras pequenas empresas e, no conjunto, tentar formar um grupo maior. Aqui mais uns quadros, eu não vou perder muito mais tempo com esta análise. Esta é uma análise que eu vos trago no sentido de percebermos como nos pode ajudar a analisar cada um destes gráficos, como nos pode abrir portas para alavancarmos as nossas empresas. Previsão macroeconómica. Este é um exemplo muito importante e interessante. Tanto a Comissão Europeia como a OCDE e o FMI, aliás, nós agora vamos ficar muito bem representados, estamos em época de contratações e não é só pelo futebol. Nós tivemos 3 notícias fantásticas no fim de semana. Os portugueses vão estar em grupos de decisão. Isto é importante. Não estou aqui a discutir como lá chegaram, porque nem toda a gente lá chega, não é? Há mérito, mas reparem como estas instituições são unânimes no sentido daquilo que são as previsões macroeconómicas. E estas pequenas diferenças são mesmo pequenas diferenças. Um dia destes eu disse que estas diferenças são diferenças ao nível do pastel de nata, mas como nós estamos no Porto, e o meu sotaque também é mais do Porto do que de Lisboa, eu vou dizer que estas são diferenças ao nível do cimbalino, porque se todos nós tomássemos mais 2 cafés por mês, quando eu digo nós, 10 milhões de habitantes, estaríamos a fazer uma alteração no produto interno bruto na ordem de 0,1%. Portanto, se 0,1% vai ao nível do cimbalino, reparem como estas previsões são muito pormenorizadas. E é por isso que eu as aponto como uma grande forma de prever os orçamentos para as empresas. Devemos usar o Orçamento de Estado cada vez mais como uma ferramenta ao nosso dispor para acertarmos também nos orçamentos das nossas empresas. Em 2014, um bom ou um mau orçamento? O orçamento de 2014 é o orçamento possível. E eu coloco esta questão, um bom ou um mau orçamento, porque Portugal, neste momento, tem uma situação empresarial muito complicada.
houve um aumento assustador ao nível das insolvências, dos processos de revitalização, houve um conjunto de empresas que não aguentaram, outras que não vão aguentar e, portanto, será que o Orçamento de Estado de 2014 é um bom ou mau orçamento? Eu não quero colocar a questão assim. O Orçamento de 2014 não vai ser essencial para as vossas empresas se as vossas empresas não tiverem um foco permanente na exportação. Esta frase é uma frase dita, uma frase assustadora, mas falta em Portugal dinamismo ao nível da criação de empresas e principalmente da criação de negócio. Porque Portugal só tem 10 milhões de habitantes. Nós não podemos criar empresas em Portugal para o mercado interno. Nós temos que procurar novos mercados, temos que procurar os 500 milhões da União Europeia, temos que procurar os outros milhões dos outros continentes. E se nós não o fizermos, nós não vamos conseguir chegar à média daqueles que são os países mais empreendedores. Porque 10 empresas não tiram benefício se não tiverem outras 10 empresas que as ajudem a canalizar esforços. E é por isso que eu vos trago aqui algumas estatísticas que são pertinentes. Quando nós falamos de negócios em tempos de crise, nós temos que ter em conta as empresas que se criam, as empresas que se encerram e as empresas que são forçadas a encerrar. E vejamos aqui o ano 2007. No ano 2007, antes da crise do subprime, Portugal constituiu cerca de 32 mil empresas. Dissolveu 17 mil e viu 2.800 insolvências. Em 2013, 34 mil novas empresas, 28 mil dissoluções e 10 mil insolvências. Vamos comparar de novo. Já repararam que ao nível de criação de empresas nós estamos quase nos valores de 2007. Fala-se tanto de empreendedorismo, há tantos cursos de empreendedorismo, há tanta gente a falar de empreendedorismo, há tantas horas perdidas acerca do empreendedorismo e, afinal, não somos assim tão empreendedores em relação a 2007. Agora vamos fazer aqui uma análise. Países empreendedores. Estes são os 15 países mais empreendedores do mundo. Temos aqui uns ótimos reboçados na mesa. Eu dou um reboçado a quem identificar qual o país da Europa que está aqui no top 15. Ninguém vai ganhar. Agora, como, portanto, numa espécie de magia, eu vou usar aí no Brasil e vamos ver o caso do Brasil. Vamos continuar. E o Brasil é apenas o 9º país mais empreendedor do mundo.
O Brasil cria 11 empresas por cada 1000 habitantes ano. Onde deverá estar Portugal para que se sintam confiantes? Nós criamos 3,4 empresas por 1000 habitantes. Qual o orçamento de Estado que resiste a estes números? Que outro orçamento de Estado podemos pedir aos nossos governantes? Esta realidade é assustadora, mas é uma realidade que só nos permite pensar para o futuro. Temos que criar mais. Temos que criar mais empresas, temos que criar mais postos de trabalho. E agora, sendo mais demagógico, eu julgo que não estou a ser demagógico porque isto são factos, mas o que eu vou dizer agora pode ser, destas 3,4 empresas, muitas delas são criadas neste momento para substituir as outras que faliram. Eu acredito que neste momento nós estamos a criar uma empresa real por cada 1000 habitantes. E há um número que eu não trouxe, mas que é de fácil consulta, do dia 1 de janeiro até ao dia de hoje, foram criadas em Portugal 384 novas empresas. Do dia 1 de janeiro ao dia de hoje. E só 3 é que foram sociedades anónimas. As outras foram sociedades unipessoais e sociedades de responsabilidade limitada com 2 ou 3 sócios. Muitas vezes empresas que dão trabalho só aos sócios, que não criam postos de trabalho reais. Sem qualquer desprimor ou crítica negativista, a mim custa-me fazer parte de uma lista de países empreendedores onde estaremos no 40º lugar, mas custa-me ver Trinidade e Tobago, Peru, Colômbia, Chile, Guatemala. Custa-me ver estes países à frente. Custa-me porque nós temos uma história. Nós já fomos um país muito empreendedor e acho que temos armas e temos condições para podermos estar à frente de alguns destes países. Portanto, esta análise é também um apelo. Eu não consigo exigir outro orçamento de Estado, porque não há fontes de receita. E depois falamos de reestruturação. E falamos de reestruturação porque vai mal a criação de empresas, mas também vai mal sustentar empresas e aguentar empresas. E ao nível dos mecanismos de reestruturação, nós temos em Portugal 4 grandes formas de reestruturar empresas. A principal é a negociação extrajudicial, que é a capacidade de cada um de vós conseguir garantir com os credores a satisfação dos encargos em tempo útil. Depois temos o CIREV, um mecanismo do programa Revitalizar, e que é um mecanismo direcionado para o tratamento de dívidas ao Estado. Não é bem assim, mas a prática costumeira do dia-a-dia leva-nos a assumir que é assim, porque o CIREV é controlado pelo IAPMEI e é um programa que não necessita de inventariar todos os credores. Portanto, podemos identificar 4 ou 5 credores e tentamos uma reestruturação da dívida. Há uma taxa de justiça que se paga ao IAPMEI e há uma certa celeridade
e um apoio do IAPMEI nesse sentido. Mas na moda, em Portugal, estão dois grandes mecanismos. Um deles é o processo especial de revitalização, o outro é o plano de insolvência para aquelas empresas que já estão numa situação de insolvência. Eu digo isto porque o processo de revitalização não implica necessariamente um estado de insolvência. Implica um estado de dificuldade que poderá levar à necessidade de um processo especial de revitalização. Mas aqui eu também quero alertar para uma realidade que nos deixa sem palavras. O processo especial de revitalização, na sua forma, na sua construção, é muito idêntico ao plano de insolvência. E ambos levam uma chancela do juiz. O juiz atribui força de sentença àqueles acordos, àqueles planos. Mas depois encontramos um conjunto de falhas do sistema que não nos permitem encarar os processos de revitalização e os planos de insolvência como verdadeiros processos de salvação das empresas. Porque não conseguimos levantar os incidentes bancários no Banco de Portugal, porque não há forma de conseguirmos lá chegar, porque a banca continua todos os meses a enviar uma falsa declaração. Eu digo falsa porquê? Porque a partir do momento em que há aprovação de um processo de revitalização ou de um processo ou de um plano de insolvência, estamos perante uma dívida regular. E essa dívida regular deveria ser, assim, comunicada ao Banco de Portugal. E as empresas, portanto, a banca não faz isso em prejuízo das empresas. Não faz para castigar, para que as empresas vejam que têm mesmo que pagar. E depois nós fazemos requerimentos ao Tribunal que não dão em nada e andamos 2 meses, 2 anos com problemas. Portanto, eu quero deixar esta dificuldade no ar porque tem-se falado muito no programa Revitalizar, mas há um conjunto de procedimentos que é necessário limar e esses procedimentos também estão ao nosso alcance se formos cada vez mais exigentes. Nós temos que ser, nas nossas empresas, mais exigentes. Estes dias passou pelo nosso escritório um caso que era o seguinte: um banco esqueceu-se de reclamar uma dívida no prazo legal. Esse mesmo banco esqueceu-se de reclamar a dívida no último prazo, que é o chamado prazo ulterior, ao nível da reclamação ulterior de créditos. Quando percebeu que não podia reclamar aquela dívida, fez um descoberto autorizado na conta da empresa, sem consultar a empresa, atribuindo-lhe o valor de 110 mil euros. Aqui estão 110 mil euros para que se pague a dívida que tinha connosco há 2 anos. Porquê é que fizeram isto? Fizeram isto para que houvesse uma dívida nova. Porque, havendo uma dívida nova, não entra no plano de revitalização nem no plano de insolvência. Portanto, eu quero alertar para que estejam atentos à forma como fazem as vossas negociações e aos direitos que têm, porque esses direitos que estão ao vosso alcance, com uma simples carta, um simples requerimento, podem representar o pagamento dos ordenados dos vossos trabalhadores ou dos trabalhadores das empresas a quem prestam consultoria. Nós temos que ser cada vez mais eficazes na nossa gestão. Deixo-vos aqui alguns exemplos daquilo que são a negociação extrajudicial e o CIREV. Esta informação será disponibilizada, portanto não percam muito tempo a ler. Portanto, o plano de insolvência que implica a apresentação à insolvência, com possibilidade de perdão de dívida.
o processo especial de revitalização, que não necessita necessariamente de situação de insolvência. A questão aqui para as insolvências das pessoas singulares, que poderão, elas podem requerer a exoneração do passivo restante, isto é, o perdão global das dívidas. Deixo aqui uma nota de alguma importância. De acordo com a lei, de acordo com o Código de Insolvência e Recuperação de Empresas, a insolvência pode ser pedida desde que decorram 10 anos da última insolvência requerida. Isto é, parece que de 10 em 10 anos podemos requerer a insolvência. Mas não é bem assim. Não é bem assim porque elas até podem ser requeridas, mas o benefício da exoneração do passivo restante está no poder discricionário do juiz e não tem sido constante poder uma pessoa beneficiar mais que uma vez da exoneração do passivo restante. Ao nível das insolvências internacionais, deixar aqui uma nota também de que desde 2000 que existe a possibilidade de as insolvências internacionais terem uma certa unicidade e universalidade. É possível reclamar créditos lá fora, é possível reclamar créditos na União Europeia e há uma tendência de unificação legislativa. Mas também quero alertar aqui para um outro pormenor, e eu trouxe-vos um caso, que é o caso P. Espanha. Este caso P. Espanha, claro que P é o nome de uma empresa que eu não posso revelar o nome, a P. Espanha é uma grande empresa em Espanha que tem uma representação em Portugal. A empresa de Espanha estava completamente absorvida em dívidas e a empresa portuguesa estava de perfeita saúde. Então, a empresa portuguesa ficou preocupada. Será que nós vamos pagar as dívidas da empresa espanhola? E ao nível da insolvência, ao nível das insolvências internacionais, a empresa portuguesa estava perfeitamente tranquila, porque a insolvência da empresa em Espanha não implicaria em nada no ativo da empresa em Portugal. Mas havia um pormenor. E é mais um pormenor que eu quero deixar no ar para que tenham cuidado no futuro. É que quando foi constituída a empresa em Portugal, ou por uma vontade enorme de ajudar a Espanha, ou por erro na consultoria, permitiu-se que as cotas da empresa portuguesa fossem detidas a 100% pela empresa espanhola. Isto acontece tantas vezes. E o que é que isto quer dizer neste caso concreto? Quer dizer que estas cotas são o ativo da empresa espanhola. E quer dizer que a empresa portuguesa está em muitos maus lençóis, porque no dia em que foi constituída, deixou passar um dos elementos mais importantes para a sua sobrevivência. Portanto, nós não podemos enganar-nos com pequenos artigos e pequenos pormenores de proteção. Quando me dizem as insolvências internacionais são protetivas, a insolvência em Espanha não tem nada a ver, eu estou protegido, não pode ficar por aqui. Porque há outras coisas que também temos que ter preocupação. Senão, estragamos tudo. Os espanhóis ficaram muito contentes com essa cláusula. Não vou demorar muito mais. Só tenho mais 2 slides, e que são 2 slides para identificarmos 2 conceitos. Em primeiro lugar, perceber o que é a insolvência. A insolvência é simplesmente o que está aqui escrito
ou uma cor que não se pode dizer no Porto. A impossibilidade do cumprimento das obrigações vencidas é o conceito simples de insolvência. Só pode requerer um processo de insolvência quem está impossibilitado de cumprir as obrigações. Caso contrário, terá que avançar com um processo especial de revitalização ou então através do mecanismo do CIREV. E vou deixar-vos aqui para que acordem um bocadinho uma história bonita. Porquê é que se chama insolvência? Porquê é que se chama bancarrota? Porquê é que se chama essas coisas feias? Porque na Roma Antiga, os comerciantes dispunham nas mesas, nas feiras, os bens que iriam transacionar, na chamada mesa argentária. E quando aquilo dava para o torto, quando alguma coisa corria mal e não havia cumprimento das obrigações, o soldado romano ia lá e partia a banca. Portanto, a banca ficava quebrada e, num italiano de tradução intermediária, ficava com a bancarrota. E, portanto, o conceito de bancarrota vem até nós simplesmente por ser o incumprimento das obrigações. E como o dinheiro é o mecanismo que nos leva a estar aqui hoje, se não houvesse dinheiro nós não estávamos cá hoje, é necessário saber o que é o dinheiro. E muitas vezes nós não sabemos o que é o dinheiro. O dinheiro é confiança. Eu sei que esta definição ainda não foi muito aclaradora, mas se nós fizermos uma construção racional dos antepassados, houve momentos em que não havia trocas, em que cada um era autossustentável. Arrancava a banana, comia a banana, retirava um pouco de água do rio, bebia água e era autossustentável. Mas quando alguém percebeu que as trocas eram interessantes, porque hoje não me apetece comer bananas, perceberam que podiam trocar a banana por uma fruta diferente. Mas havia um problema. É que não havia... As trocas não serviam porque não estavam todos sempre disponíveis para fazer a mesma troca. Hoje, apetecia-me banana e tu não tens banana para trocar. Então foi necessário encontrar um bem que fosse universal no sentido de estar sempre perfeitamente disponível para as trocas. E como os metais preciosos eram... como é que eu vou dizer isto? Apetecíveis. Todos queriam possuir metais preciosos. Havia sempre alguém disponível para trocar uma banana por uma pedra preciosa. Com a evolução dos Estados, começou a cunhar-se moeda que simbolizava o poder do Estado. E com este conceito de moeda que surge pela primeira vez a questão da inflação. Foi quando, em Roma, começou a faltar a prata, perceberam que as moedas não podiam ser 100% constituídas por prata. Então começaram a colocar outros metais. E aí percebeu-se também que agora uma banana já não era trocada por uma moeda só, porque tinha menos prata. Então eu só aceito 2 moedas por essa banana. O sistema financeiro vem a seguir. O sistema financeiro vem a seguir porque também se percebeu que não era necessário ter dinheiro na mão. Se eu tivesse um documento que garantia que o dinheiro estava depositado num determinado local, esse título também servia para as minhas transações. E esse título é baseado em quê? É baseado em confiança. Porque se eu não confiar que o dinheiro está lá, eu não troco. E essa confiança também permitiu a que essas instituições que guardavam o dinheiro, guardassem o dinheiro, mas o emprestassem a terceiros. E surge aqui a criação de dinheiro através da banca. Claro que se toda a gente quisesse ir buscar o dinheiro no mesmo dia, havia uma falência. Por isso é que eu digo que o dinheiro é confiança. Se esta confiança cair, o sistema económico cai.
Reparem nas alternativas que estão a ser criadas neste momento para substituir o dinheiro que conhecemos. Os bancos comunitários, muito conhecidos no Brasil, e as bitcoins, a moeda da internet. E porquê é que a moeda da internet não vai ter um futuro e não vai ser uma substituição da moeda que conhecemos? Isto é dito por economistas premiados, inclusive o Prémio Nobel da Economia em 2012. Ele diz: as bitcoins não são uma alternativa ao sistema financeiro e à moeda que conhecemos, porque eu tenho que ter a certeza que aquele dinheiro informático do meu cartão está disponível se eu quiser. Eu posso usar durante 20 anos o meu cartão multibanco sem ter o dinheiro na mão. Mas eu tenho a consciência que se eu quiser ir buscar o dinheiro, eu posso. Porque eu posso trocar por dinheiro físico. Com os bitcoins isso não acontece. E por isso, por não haver essa confiança, é que nós não temos, neste momento, uma solução que permita substituir o sistema financeiro que conhecemos e o dinheiro que conhecemos. E como não temos solução, temos que, mais uma vez, adequar as nossas empresas à procura do dinheiro. Temos que seguir o dinheiro, temos que saber onde ele está, e para que as empresas portuguesas sobrevivam, de acordo com este Orçamento de Estado, o dinheiro está lá fora. Portanto, exportem muito. Bom 2014. Obrigado.